Isso abriu um novo espaço à utopia, mas não dessa vez a utopia de corte ideológico, a utopia de corte espiritual. E aí que entra a questão da espiritualidade. É evidente que os paradigmas da pós-modernidade, que ainda estão sendo formatados, né? Nós estamos aqui no olho do furacão. Então é muito difícil a gente falar como é que foi a passagem do Ivan o Terrível, que essa noite está passando lá pelo Caribe, a não ser depois que ele passe, para saber o que aconteceu, né? E nós estamos exatamente, somos todos contemporâneos de uma crise. A modernidade está desabando e a pós-modernidade ainda está nascendo. Então as coisas estão confusas. Nessa confusão a gente percebe um grande desconforto, sobretudo se nós analisarmos através de 4 pilares da modernidade, que todos os 4 estão em xeque hoje. A família, né, toda a questão de relações de gênero, papéis sexuais, afetividade, tudo em crise, né? Tudo em rediscussão. Acrescido ainda pelas pesquisas de biotecnologia, clone, etc. O Estado, né? O Estado mínimo, Estado máximo, Estado do bem-estar, né? Enfim, privatizações, não privatizações, o Estado, o perfil do Estado está em crise. A escola, né? Que é educação, também é uma grande discussão sobre isso, e a religião. Antigamente, você nascia e morria dentro de uma concepção religiosa institucionalizada. Hoje, o teu filho que é adolescente pega um pedaço do catolicismo, outro do protestantismo, outro do budismo, outro do santo daime, monta lá a religiosidade dele do jeito que lhe convém, está tudo bem, né? Em Minas, na minha infância, vocês sabem que mineiro já nasce doido, né? Depois só piora. Tanto que em Minas a gente não fala que o fulano ficou doido, a gente fala fulano se manifestou, né? Que é questão de tempo. Então, em Minas, na minha infância, a gente achava que alguém estava doido quando ele não se adequava a um desses 4 pilares, né? Agora, quando alguém se adequava aos 4, então está tudo muito bem, né? Normal, né? Bastava o cara ser protestante para já ficar, né, olhado. Então, ateu, então, era um problema. Quase a casa do sujeito era linchada, né? Como é que alguém pode negar a existência de Deus logo em Minas, né? Que a gente respira incenso, né? Pois bem, isso tudo hoje está em crise, mas o curioso é isso, é que é uma crise não de descrença, mas de profunda crendice. É aí que eu quero entrar na questão da espiritualidade, de profunda crendice. Primeiro, a credulidade, ela foi de tal maneira reprimida na modernidade, quer dizer, por exemplo, era muito difícil você encontrar um professor da universidade que tivesse uma religiosidade assumida, né? Um líder político, a não ser os nobres, né? Porque aí era de bom tom. Enfim, as pessoas, um cientista, era muito difícil. Hoje não, hoje você encontra professores físicos, pesquisadores e tal, né? Até o Partido Comunista de Cuba mudou o estatuto de ateu para virar laico, né? Para poder aceitar a entrada daquelas pessoas que creem, né? Até isso aconteceu, porque antigamente era um pressuposto para ser comunista, primeiro você tinha que ser ateu, o que no Brasil era uma grande burrice, porque o povo todo é crente, então você já ficava antipopular para poder abraçar uma causa em nome desse povo. É uma confusão danada. Eu digo, ainda a esquerda mexicana é muito anticlerical, mais do que ateia, e eu brinco com os companheiros do México, falo, olha, vocês não vão em lugar nenhum enquanto vocês não tiverem do lado de vocês a companheira Guadalupe, né? E Nossa Senhora de Guadalupe é a padroeira do México, né? Aqui no Brasil, nós sempre tivemos aí nas comunidades eclesiais de base, né, a companheira Aparecida, aliás, com uma leitura que a Teologia da Libertação faz muito interessante de Aparecida. Vocês sabem que a Aparecida é do século XVIII,
mas acaba de ser coroada aí os 50 anos de Aparecida. Então, muita gente pergunta, mas como? Se a imagem existe há tantos séculos, por que agora que estão comemorando isso? Porque só há pouco a igreja a assumiu oficialmente. A Aparecida tem uma dimensão altamente libertadora. Você imagina, numa sociedade colonial, onde havia o colonizador branco em cima de uma população negra, né, escrava, o que significou a afirmação de nós, negros, temos uma rainha, como vocês brancos têm, com a diferença que a nossa é mãe de Deus, está no céu e tem a cor da minha mulher e da minha filha. Quer dizer, tem toda uma leitura altamente libertadora do culto à Aparecida. E você nota que, apesar de todo o esforço de um segmento da igreja de impor à América Latina as virgens brancas como Fátima e Lourdes, todas as padroeiras latino-americanas, parece com exceção de umas duas, são todas ou morenas ou negras. Né? É impressionante como a religiosidade do povo é um fator de resistência cultural frente à dominação colonial, né? Inclusive lá em Puebla, quem visita no México, a gente vê as igrejas, então tem muitos anjos e tem muitos demônios. Os anjos têm cara de anjos, os demônios têm cara de espanhol, né? É bem interessante você ver o contraste, né? E então o fato é que com a queda do Muro de Berlim, caiu o mito da ideologia racionalista. Aquela ideia de que é possível existir uma ciência da história, assim como existe uma ciência dos fenômenos físicos. Detalhe, também a imaculada concepção da exatidão científica foi para o brejo com a crise da modernidade, né? E, sobretudo, graças à física quântica. A física quântica bagunçou o coreto da física, né? Aquela ideia de que todos os fenômenos são apreensíveis pela razão. Os fenômenos quânticos não são apreensíveis pela razão, né? E isso transposto para o nível da história humana faz a gente concluir que dos fenômenos conhecidos só existem dois que são quânticos. Primeiro, as partículas subatômicas que estão lá no interior do átomo, né, que a gente pode ver, mas não pode prever o movimento delas, e elas são mutantes, porque ao mesmo tempo elas são partículas e são onda. É um negócio complicado para a nossa lógica cartesiana, né? Muitas coisas são complicadas para a nossa lógica cartesiana. Falar que uma coisa é simultaneamente duas coisas, ou como São Paulo diz numa das cartas dele, que no céu nós teremos um corpo espiritual. Para nós, filhos de Platão, é muito complicado o que é um corpo espiritual, né? Porque espírito é uma coisa, o corpo é outro, né? A gente, inclusive, foi educado naquela ideia de que o nosso corpo guarda um espírito. E hoje a física quântica mostra que no cabelo da gente que cai lá no banheiro está o espírito, na unha que a gente corta está o espírito. Nós somos muito mais espírito do que matéria. Essa sala inteira é energia condensada, né? O corcovado inteiro é energia condensada. Se você encostar um microscópio eletrônico no corcovado, o que você vai ver? Um enorme, fantástico e alucinado baile de moléculas que só mantém a consistência daquela pedra porque eles se chocam entre si, porque se todos fossem na mesma direção, aquilo derretia como um sorvete ao sol, né? E nós também somos isso, né? Nós somos feitos de células, que são feitas de moléculas, que são feitas de átomos, e que os gregos achavam que era a matéria-prima do universo, mas a física descobriu que não, né? Os átomos têm pai, mãe, avô, avó, bisavó, trisavó, enfim, né? Uma série de outras partículas,